respondeu, aí eu fiquei mais emocionado ainda, né? Ele me respondeu prontamente, veio a imagem de quando é que eu nasci de novo. Mas isso é próprio de cada um. É uma relação de cada um com Deus direto, não tem intermediário nenhum. Só depende de procurá-lo com amor, ele vai perceber seu coração, e à medida que ele sabe que seu coração é sincero, sem cera, sem vitimização, que ele é de sem interesse, mas é por amor, ele, o Espírito Santo, passa a habitar seu coração. Então você passa a ser filho de Deus e, e aí o Espírito Santo habita seu coração. Só tem um problema. O Espírito Santo vai ficar te chamando a atenção. Você pode ou não ouvi-lo. Você pode fazer as vontades do mundo, são várias, são tentadoras, ou fazer a vontade de Deus, porque ele vai falar através do Espírito Santo. Por isso que o Jesus Cristo falou, quem tem ouvidos, ouça. Ouça não é com o ouvido natural, nem a gente vai ver com os olhos natural. Nós vamos ver com o espírito vivificado, tá? Então vamos voltar a escutar. A reunião deles deveria ser uma completa bagunça. As coisas se conflitavam. Então aqui Paulo coloca princípios espirituais, porque havia o serviço desordenado, uma condição espiritualmente degradante. Eles estavam se reunindo, buscando a própria satisfação, a satisfação deles. E aqui, nessa palavra, embriague, se você buscar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 7, Paulo faz uma analogia da embriaguez com a sonolência espiritual. A embriaguez é uma analogia para a sonolência espiritual. E mais ainda, a advertência de Paulo aqui é o perigo de vivermos uma desordem espiritual que traz também uma desordem emocional. Aqueles cristãos em Corinto eram pessoas emocionalmente fragilizadas porque eles eram pessoas espiritualmente desestruturadas. E eles estavam reunindo em torno da mesa. Eles não estavam discernindo o corpo. Eles estavam comendo o juízo para eles mesmos. Hoje, domingo de manhã, né? Tem milhares e milhares de ditas igrejas, que per si não são igrejas, que igreja é uma só, uma única igreja que é edificada pelo próprio Jesus Cristo. Mas vamos na linguagem do mundo. Igrejas, uma edificação está cheia de gente falando de Deus. E hoje é o dia da mesa do Senhor. Lógico que algumas podem comemorar, honrar em outra data da semana. Mas a igreja primitiva fazia isso no domingo de manhã. Agora, se as pessoas vão com apenas um simbolismo, elas estão inclusive blasfemando, ironizando, brincando. Porque se elas não nasceram de novo, elas estão sendo religiosas, cultura. Não posso usar calça comprida, não posso isso, não posso aquilo. A vida espiritual não tem essa que não posso isso, não posso aquilo. A vida espiritual tem o Espírito Santo habitando seu coração e dizendo o que você errou e te guiando para o que você deve fazer. E essa relação, já que ele habita com a gente, ele prescruta, ele conhece o nosso coração. Ele conhece a gente melhor que a gente. Então ele fala segundo a vontade de Deus, o Espírito Santo fala. E o Espírito Santo nos leva a ser mais semelhança de Cristo. É essa a ideia. Não é que pode ou não pode. Ele manda ou não mandou. Se você fizer uma coisa que ele não mandou, você está pecando. O pecado, ele é originado de não crer em Deus. Esse é o pecado. Que quando você não crê na palavra de Deus, no que ele fala, você desobedece.
Porque lá no Éden, Deus falou, não come da árvore do bem e do mal. Uma ordem dada, uma ordem tem que ser cumprida. Mas o que aconteceu com Adão e Eva? Escutaram vozes. Eu falo vozes, eu me refiro que não é a voz de Deus. Portanto, se eu não escuto a voz, eu escuto vozes. O mundo escuta vozes. Então, quando eu não escuto Deus, eu escuto vozes. E a hora que eu escuto vozes, eu estou desobedecendo a voz. E eu só escuto a voz se eu tiver Espírito Santo. Se eu não tiver Espírito Santo, eu não estou protegido para escutar a voz de Deus, vou escutar as vozes. E é muito triste ter pessoas queridas, o cônjuge, os filhos, os avós, os pais, enfim, as pessoas que trabalham com a gente, que não escutam a voz, escutam vozes. E aí você tenta alertá-los, adverti-los, e eles ainda agridem. Por quê? Porque o inimigo se sente afrontado, e ele é afrontado. Lembra nesses filmes de terror que o mocinho lá usa a cruz para espantar o inimigo? É a cruz, tá certo? Quem tem Cristo tem a cruz. Quem tem Cristo, resplandece Cristo. E o inimigo percebe Cristo no outro e usa esse filho, essa mulher, esse marido para atacar a pessoa. Por isso que pai ataca filho, filho ataca pai. É o inimigo que vai lentamente entrando na mente da pessoa e ela não percebe. Ela passa a ser hipócrita, mentirosa, dissimulada e ela não percebe mais. Ela acha que aquilo é normal. Aí você adverte, exorta e a pessoa fica brava. A Bíblia toda, ela vive exortando e ensinando, exorta, ensina, dando exemplos do Evangelho, que é quem é Jesus Cristo, quem foi, quem é, e o que ele fez, e o que ele faz. Tudo no mesmo tempo, porque ele é atemporal, então a vida dele em nós também não tem tempo, mas tem obediência. Bom, eu não sou preletor, então vamos voltar a ouvi-lo. Aí vamos para o versículo 22. Não tendes, porventura, casa onde comer ou beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Certamente eu não vos louvo. Está vendo aí? Versículo 22. Eu quero tomar duas palavras desse texto para poder ampliar, não o texto, mas o que Paulo está dizendo. Essas palavras são muito importantes. A primeira é menosprezais. Essa palavra, ela traz a tradução dela, do texto original, é ter um baixo conceito. Ter um baixo conceito. Eles estavam tendo um baixo conceito daquilo que era a mesa do Senhor. Eles estavam tendo uma visão completamente indigna daquilo que era a mesa do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que o assunto mesa do Senhor, como eu disse no início, é um fundamento prático para nós. Está ali nos 4 fundamentos de Atos 2:42. Ministério da palavra, a comunhão, a mesa do Senhor e as orações. Esses 4 fundamentos, eles são governantes em nossa caminhada, em nossa jornada espiritual. Então aqui eu quero que vocês observem a seriedade, porque quando você vai em Atos 20, versículo 7, diz que no primeiro dia da semana, ele diz assim: estando nós reunidos com o propósito de partirmos o pão. Então, para os irmãos da igreja primitiva, essa reunião ela tinha uma conotação muito forte na comunhão deles, na vida deles. E era como que o princípio governamental que conduzia eles, da onde todas as demais reuniões derivavam. Ela não era uma reunião isolada que tinha um fim em si mesmo. Essa reunião não tinha um fim em si mesmo. Essa reunião era governante. Por isso, para eles era sagrado, cada manhã, em que eles partiam o pão, porque eles renovavam o sentimento da glória ou das glórias